Obra A Mente Inabalável. Como superar as dificuldades da vida. Autor Ryuho Okawa. Capítulo 1. O iceberg da vida. Subtítulo: O alicerce da vida. Neste livro, gostaria de mostrar, sob diferentes ângulos, como é possível superar as dificuldades e os sofrimentos da vida. O tema central é a mente inabalável. O primeiro ponto que gostaria de considerar é o alicerce sobre o qual a vida deve ser construída, pois é fundamental saber se ele foi estabelecido de maneira firme ou não. Isso vale tanto para um indivíduo como para uma grande organização. Sem uma base sólida, tanto o indivíduo como a empresa serão fracos. O mesmo pode ser dito a respeito de qualquer tipo de trabalho. Em todos os aspectos da vida, um alicerce forte é importante. Pode-se dizer que o principal objetivo da educação escolar é fornecer um alicerce firme sobre o qual as pessoas possam construir sua vida. Aqueles que têm uma visão negativa dos sistemas educacionais costumam considerar a educação escolar como perda de tempo, argumentando que as pessoas deveriam ser livres para estudar o que quisessem e o quanto desejassem. No entanto, não se pode negar que uma educação bem estruturada ajuda a criar bases sólidas para a vida. Ao longo da vida, somos forçados a tomar decisões e agir em muitas questões diferentes. E precisamos ter informações e razões que sirvam de base para essas decisões e ações. Sem um estoque de conhecimento, isso é impossível. Cozinhar é um bom exemplo disso. Se você tem a base necessária, pode fazer pratos diferentes todos os dias. Para conseguir preparar refeições continuamente, a pessoa precisa ter um conhecimento básico de culinária e saber dúzias ou até centenas de receitas que constituem o alicerce de suas habilidades culinárias. Outro bom exemplo é dirigir. Para dirigir um veículo, você precisa conhecer as regras e os regulamentos do trânsito e saber lidar com diversas situações, como dirigir em ladeiras, sob chuva, dirigir à noite ou saber cruzar com outros veículos numa rua estreita. Esse conhecimento lhe dá as informações necessárias para tomar decisões. No entanto, se você não conhece as regras, não saberá o que fazer quando encontrar um carro que vem em direção contrária ou quando tiver de virar à esquerda ou à direita. Só com o conhecimento das regras de trânsito é que você poderá dirigir corretamente. Da mesma forma, é muito importante possuir um alicerce firme na vida. Quanto mais sólido e abrangente ele for, mais profundas serão suas decisões e ações. De tempos em tempos, você deverá olhar para si mesmo e se perguntar se está fazendo um esforço diário para fortalecer o alicerce de sua vida. Se essa estrutura for inadequada, você descobrirá que, em muitas situações, as coisas não irão correr suavemente. A construção do alicerce não deve se limitar à infância. Mesmo quando adulto, você deve continuar a construí-lo incansavelmente. Uma árvore cresce porque nunca cessa de absorver água e nutrientes pelas raízes. Mesmo depois de crescida, ela ainda precisa de água e nutrientes. Do contrário, morreria em uma semana. As árvores que vivem centenas de anos continuam incessantemente a absorver água e nutrir-se pelas raízes durante a vida toda. Isso se aplica também a seres humanos. Ninguém pode dizer que, por ser uma árvore, entre aspas, totalmente crescida,
não precisa mais de água e nutrientes. Na verdade, é importante que você continue a absorvê-los diariamente, a fim de fortalecer seu alicerce. Os seres humanos têm a tendência, os seres humanos tendem a dar importância apenas à produção, mas se pensarem apenas em produzir, sem absorver o que é novo, ficarão exauridos em pouco tempo. Podemos dizer o mesmo sobre as profissões. Há uma enorme diferença, por exemplo, entre um farmacêutico que continua a adquirir novas informações sobre substâncias e medicamentos e outro cujo conhecimento não se expandiu desde que ele se formou na faculdade. Com empregados de uma empresa ocorre a mesma coisa. Não há comparação entre aqueles que estudam constantemente, adquirindo novas informações sobre economia ou outro assunto relacionado a seu trabalho, e aqueles que apenas cumprem as tarefas que lhes são designadas. Essa diferença fica ainda mais evidente entre os engenheiros. Aqueles que estão sempre fazendo experiências, buscando aperfeiçoar suas habilidades, um dia conseguirão desenvolver novas tecnologias. O mesmo se aplica aos médicos. Se um médico continuar a ampliar os conhecimentos em sua área e for capaz de compreender o sofrimento de seus pacientes, será reconhecido como um bom médico. Então, em vez de ficar satisfeito com o alicerce que já estabeleceu para si e depois negligenciou, é importante que você se esforce diariamente para fortalecer essa estrutura que serve de base para a sua vida. Mesmo que isso não pareça muito útil no presente momento, se você construir um alicerce forte, ele irá manter você em boas condições daqui a 3, 5 ou 10 anos. Por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.